Fala pessoal, mais um podcast em collab com a Kimbo Insights. Eu sou Diego Cidade, fundador da Academia do Universitário. A Academia do Universitário é uma HR Tech focada em estágio. A gente está construindo um sistema operacional das grandes empresas como Volkswagen, Vibra, Ipiranga, etc. A gente faz atração, seleção, gestão e desenvolvimento. E hoje eu estou aqui com a Amanda Saconato, que é a sócia da Kimbo, e a Tiziana Lima, para a gente poder falar com a Aline Suete, que eu já vou explicar, mas antes, deixa elas darem mais contexto para você que não conhece a Kimbo ainda. Perfeito. A Kimbo é uma consultoria de gestão de capital humano, existente há 80 anos no mercado global. Estamos no Brasil há 21 anos, quase a idade do Diego, ajudando as empresas a recrutar, a desenvolver os seus líderes e a avaliar também, principalmente o nível de executivos, né, de alta liderança. Boa. Então, bora aí E pro papo. hoje temos uma convidada especial, que é a Aline Suete. Hoje, atualmente, ela é Head RH da Pátria Investimentos. Acho que tem um passado de 15 anos lá na Ambev. Ela vai contar mais assim dos bastidores, né? Mas começou na Antártica em 1999. Aí pegou a Ambev, a Bembev, depois o Grupo Elfa e agora atualmente 5 aninhos de Pátria Investimentos. Boa. A gente vai navegar, temos aqui nosso script e a gente vai navegando e vai puxando. Isso aí, mais Aline, obrigada por aceitar nosso convite, estar aqui conosco. E para começar, conta para nós quem é a Aline, como é que você chegou aí nessa trajetória de 15 anos de Embev, hoje no Pátria. Conta para nós, para nossa audiência aí, quais foram os desafios que você encontrou aí ao longo do caminho. Obrigada, Amanda, Diego, Tiziana. Muito feliz aqui pelo convite de vocês. Então é isso, o Diego já deu aí um spoiler falando, né, que eu comecei em 99 na Antártica ainda, pude acompanhar toda a consolidação da Ambev. Foram 15 anos de grandes aprendizados e experiências. Depois disso eu fui para a Elfa, uma das investidas do Pátria. O Pátria é a gestora de investimentos que eu estou agora, também já há 5 anos. E muito feliz com a consolidação da minha carreira e com todas as experiências que eu tive até aqui. Muito bom, maravilha. E a gente tem aí de conhecimento de mercado, né? Eu que sou dessa época também lá do Velho Testamento, a gente sempre ouviu falar dessa cultura mais agressiva se eu posso dizer assim, né? Mas é mesmo, né? Mais agressiva em resultados que tinha Ambev, Embev, tudo mais. E conta para nós, o que você aprendeu aí nessa escola, que você levou e o que você abdicou para continuar aí. Que eu deixei lá, Isso, né? que deixou Naquela lá atrás, no época. Velho Testamento. Eu acho que isso é importante, né? São momentos, naquele momento funcionou muito bem, né? Para o que a Ambev veio a conquistar, e com certeza conquista até hoje. E é claro que boa parte do que a gente vivenciou a gente pode trazer para os dias atuais e outras a gente acaba deixando no passado, que pertence. Mas para mim, pessoalmente, a Ambev foi uma grata escola, uma experiência única e ímpar. Eu aprendi como não me conformar, eu aprendi a sair da caixa, eu aprendi a ter, de fato, espírito de dono, mesmo tendo começado num cargo operacional na Ambev, e fiz toda a minha carreira, construí toda a minha carreira de gestão a partir de um processo de meritocracia e reconhecimento na Ambev. Você começou como analista? Eu comecei como operadora de fabricação de cerveja. Mentira! Usando Gente, eu fiquei chocada. Usando aquele uniforme azul, bota, prendendo o cabelo, usando touca. E como que foi que saiu? Então, esse espírito de melhoria contínua, de fato, a Ambev conseguiu fazer com que ele seja penetrável, né, e permeável em todas as camadas da organização. E mesmo estando numa posição bastante operacional, eu conseguia ver o meu valor e o meu papel de contribuição para aquilo que poderia fazer parte, né, das necessidades da empresa naquele momento. E nisso eu acho que eu fui me destacando, tendo um olhar sempre um pouco mais amplo do que estava naquela situação momentânea. Então, por exemplo, eu trabalhando na fabricação da cerveja, primava pelo 5S, era auditora de 5S, participava de grupos de melhoria, me formei em Green Belt, né, que é toda uma metodologia de Seis Sigma. Então, sempre fazendo algo adicional
E através de um processo de meritocracia, fui tendo esse reconhecimento e cheguei numa posição de gerência de primeira linha, saí da Ambev nessa posição, que é considerado um cargo N-1, equivalente a outras organizações menores, e fui para a Elfa com muita bagagem, né? Então, de fato, a Ambev me trouxe muitos aprendizados que eu carrego até hoje, e também me trouxe algumas coisas que eu deixei lá. Assim, olha, claramente aquele momento e que, de fato, não faz sentido, né? Por exemplo, se vocês quiserem ouvir um exemplo, eu acho que hoje uma coisa que eu faço diferente é uma comunicação mais genuína, mais próxima. A gente, às vezes, era muito acelerado e subestimava o impacto que é de você realmente ter tempo para fazer algumas coisas com mais calma, né? com menos urgência. A Ambev tinha esse lado, né, de transformar um problema em algo urgente e rapidamente ela conseguia fazer uma transformação. Só que isso tem um custo, né? E que às vezes, dependendo do quanto você quer reverberar algumas coisas para frente, esse custo é muito alto, porque não é sustentável, né? Perfeito. Caramba, e quando você saiu da Ambev, tá? Você foi pro Elfa, você entrou em que cargo lá? Como que foi? Qual foi assim, nossa, entrei nesse novo mundo, teve muita diferença? Muita, Amanda. Assim, eu já entrei como diretora C-Level. Legal. Entrei no closing do Pátria com a Elfa, né? A Pátria fez a aquisição de uma plataforma, que era a Elfa, para uma nova tese de distribuição de medicamentos. E a Elfa foi a primeira empresa adquirida e eu entrei ali logo no closing e já como diretora C-Level para profissionalizar uma empresa até então familiar, que tinha um objetivo, um business plan bastante agressivo para 5, 6 anos à frente. Então, para você ver, né, o quanto que a Ambev pôde suprir, me dar de repertório, de bagagem, para eu já estar nessa posição numa segunda empresa, porque eu comecei minha vida profissional na Ambev, não tive nenhuma outra experiência, e cheguei na Elfa mesmo respaldada por algumas vivências importantes na Ambev, mas num contexto muito diferente, numa exposição muito diferente. Desafiadora, né? Porque já chegar no close de uma investidora, que é uma investidora grande, né? Que é o Pátria. Sim. E o clima, como que estava, como que foi esse desafio inicial? Olhando, então, acho que tem 2 ângulos, né? Tem o ângulo da Aline, que sai de toda uma retaguarda corporativa, porque por mais que eu tenha acompanhado o processo de fusão da Ambev, o processo de implementação de uma cultura nova e toda a evolução que chegou até o desenvolvimento do VPO, que é uma mecânica, um programa de gestão pela qualidade, que é usado hoje mundialmente, é referência para várias outras organizações. Mal ou bem, a gente, né, que sai de uma empresa multinacional e que tem toda essa retaguarda, é diferente quando você vai para uma investida e a plataforma, né, a primeira plataforma, que você vai começar, de fato, uma jornada ali onde aquela posição, não só a minha, mas a do CFO, a da diretora de compliance que entrou junto comigo, muito mais protagonista. Você não tem retaguarda, você não tem diluição, é você com você mesma. O CEO com várias outras questões para ter que lidar. E você percebe, o primeiro impacto é você perceber, nossa, agora eu não tenho para quem recorrer, para quem pedir ajuda. Então, ali houve uma mudança, mas, ao mesmo tempo, muito, muito confiante pelas experiências que eu tive. E aí, só para responder o ponto que você colocou, então, isso era o meu ângulo, né, do meu processo pessoal. Mas, sob a perspectiva da empresa em si, era uma empresa que estava sendo adquirida, né, que estava sendo adquirida por um fundo que entra com vários aspectos de governança, uma dinâmica diferente, uma questão de reporte, de necessidades, prioridades.
estratégias mesmo, que têm aspectos que não necessariamente são habituais àquela empresa familiar que era, né, gerenciada e liderada pelo fundador. Então, de fato, também entrei ali ainda num ambiente que era um ambiente de muita guarda alta, né? As pessoas estavam, o que vai ser, o que vai acontecer. Que é mais desafiador ainda Que é mais mais com o desafiador RH. ainda. E isso foi em 2015, né? Então a gente está falando de 11 anos atrás, que assim, essa dinâmica, hoje ela já está com certeza mais madura, já tem várias histórias, várias referências no mercado, mas naquela época era algo ainda não tão, né, não tão conhecido pelas pessoas e que de fato é um processo bem diferente do que eu estava vivendo antes. Você falou VPO, o que é o VPO? Para quem não está nos ouvindo, assistindo e ficou curioso. VPO é uma sigla em inglês que traduz um sistema de gestão pela qualidade total, no qual você avalia e cria referências processuais para atingimento de meios e resultados. Então, você estabelece ali em cima de vários pilares financeiros, ESG, gente, people, né, RH, gestão, qualidade intrínseca. Você estabelece processos e resultados, parâmetros de controle de qualidade, resultados e métricas para serem atingidas, na qual uma determinada pontuação, a partir de uma determinada pontuação, aquilo te certifica de que você não só está atingindo os resultados financeiros e sustentáveis para uma organização, para aquela empresa, mas que você está indo pelo caminho certo. Então, esse pensamento é muito interessante, né, de você ter processos, métricas, referências, direcionadores que te avaliam, te mensuram, te qualificam para dizer, olha, além de você estar atingindo esse resultado quantitativo, você está indo pelo caminho certo, o caminho que vai garantir que esse resultado seja sustentável ao longo do tempo e não só no curto prazo. Muito legal isso. E você comentou que começou na área operacional, né? Sim. Como é que foi essa transição aí para esse momento do VPO? Você já estava no RH ainda não? Antes do VPO, tinha um outro nome, mas a Brahma, no caso, ela sempre teve um programa de excelência que, com certeza, ele foi evoluindo e ganhando robustez e mais conteúdo a partir do uso, da implementação e de todo esse contexto de crescimento que a própria Ambev foi tendo. Mas eu comecei assistindo isso, né, esse mindset que a Brahma já trazia para a Ambev, já trazia para a Antártica, no caso, e que se consolidou na Ambev, de sempre olhar esses processos junto com os resultados. Então, é sempre esse modelo mental de estou atingindo o resultado e como que eu estou atingindo, qual é a sustentabilidade, qual é a consistência desse resultado, mediante alguns parâmetros de processo, alguns meios. E aí, como é que foi essa minha transição, né? Bem, claro, de novo, sobre o aspecto pessoal, eu me formei em Química e logo vi que eu tinha feito a escolha errada. que não era exatamente o que eu queria fazer para o resto da vida, trabalhar numa área de processo ou numa área de laboratório. E aí, isso que é legal, você está no lugar certo, na hora certa, e acho que por isso que eu sou muito grata à Ambev, né, tendo a Ambev outras possibilidades, eu acabei me envolvendo com grupos de melhoria, com aspectos de gestão, numa camada de participante, até poder chegar uma camada de influência mesmo, né, de líder desses processos. Então, foi algo que aconteceu organicamente, mas muito porque existia essa oportunidade, existiam essas portas abertas e essas possibilidades que a Ambev proporcionava e proporciona para todas as camadas
de níveis, né? De níveis. Exato. Mas aí você entra no RH, traz esse mindset de excelência, de melhoria contínua, de processo. Isso foi Como é que é muito isso? Porque legal. Não era comum isso No RH. no RH, né? Não é. Lá atrás. E eu me beneficio muito por esse pensamento e por essa formação predecessora. Por exemplo, uma das questões bem que assim para todo mundo que eu lidero, que eu estou junto, que eu formo equipe, eu tento trazer esse exemplo que eu vou dar aqui para vocês. A gente na química, a gente quando quer fazer uma análise isenta de velocidade do ar, de temperatura, de pressão e de outros aspectos do ambiente, a gente faz essa análise em capela. Ou seja, o meio modifica os resultados. Esse é um modelo mental que eu trago para o RH. Então, o meio, ele modifica os resultados. Então, não é uma soma aritmética, não é uma exatidão que você acha em outras matérias, especialmente as financeiras, né? Você vai lá e faz o balanço da empresa, né? Então, um lado tem que bater com o outro, você faz o caixa, você faz a DRE, você fecha a contabilidade. Então, são matérias muito exatas e que uma coisa é exata com a outra, ela tem que compensar a outra. No RH, assim como na química, assim como na biologia, não é tão exato, né? E a gente tem que lidar com isso, porque às vezes um dos grandes erros no posicionamento estratégico de RH é querer transformar o RH numa matéria exata, enquanto não é. Você precisa ter um esforço ali de conscientizar esses stakeholders de que sim, o meio faz diferença. Perfeito. Né? Ele interage nessa equação e, de fato, a gente não consegue dizer o quanto. Se vai ser 10%, se vai ser 30%, se vai ser 40%. Tem um Mas prognóstico, né? Você tem um prognóstico, você tem histórias anteriores, você tem a sua experiência, você tem um pouco de feeling. E você sabe que de probabilidades, olha, né, a probabilidade, a tendência, mas você não pode querer transformar o RH em algo exato. E não é essa a linguagem do RH. Perfeito. É uma coisa que eu sempre falo, né? O ser humano, ele é subjetivo, não tem como você encaixotá-lo num número, né? E totalmente absoluto, e é isso. E fechar né? e travar em pedra. Né? Tem que ter esse olhar mais humano, né? Exato. Aline, assim, curiosidade, tá? Sim. Você passou pela escola Ambev, foi pro Elfa e agora tá uma grande investida, que gerencia quantos bilhões? 50 até 58, está indo para 70 bilhões como meta. Mas é 70 bi de dólar a meta? Nossa. Então, Exato. Dinheiro de verdade, gente a guia grande. de dinheiro de gente grande. Então é uma investida, né? Uma investidora. Quantas empresas, quantas teses, né? Que vocês falam? Tese é empresas, né? Então, quando eu falo de private equity de infra, a gente tem mais de 40. 40 teses. Teses, que são infinitas empresas, tem mais de 90 mil funcionários. De diversos setores. Porque a Elfa, por exemplo, ela fez 22 aquisições, mas nessas 40 eu estou contando como uma, porque é a plataforma. Então, são mais de 40 plataformas. Então, são 40 plataformas que podem fazer aquisições. Exato. E você tá, para a gente entender a estrutura, quem está assistindo deve estar curioso também. Você é head de RH e cuida de quem? Né? Dessas 40? Então, as minhas duas verticais, as minhas assets private equity e infra, e a gente tem uma área de value creation que a gente até chama internamente de gestão e transformação, porque o meu objetivo é acelerar a maturidade em gestão de pessoas dessas plataformas. Dessas 40 plataformas. Dessas 40 plataformas. Por quê? Porque a gente tem um plano de saída. Sempre sai. 7, 8. O Pátria entra, valoriza, dá um banho de loja, né? E, na verdade, agrega muito valor através da consolidação, da governança, da gestão, das sinergias que são previstas em business plan.
e a gente tem que sair, né? Sair de alguma maneira, IPO, vender para um player do mercado maior que consiga absorver, valendo alguns A mais. alguns bilhões EBITDA a mais, né? Alguns bi a mais. Alguns múltiplos de EBITDA a mais que faz valer a nossa alta rentabilidade para o investidor, né? Alto risco, alta rentabilidade. É por isso que a gente é uma empresa de investimentos alternativos. Então, E aí, nessa loucura, tá, gente? Pra vocês entenderem. Então, por isso que é um RH totalmente diferente do que já sentou aqui. Quando a gente fala com os RHs aqui, nessa mesa, que já todo mundo já sentou, eles criam um ambiente para ser uma melhoria contínua. Mas não pensa assim, ó, eu sou do RH, eu vou entrar e vou sair. Não tem essa saída, né? sim. Tem um processo, cada empresa que você tá ali ajudando, né? É diferente, você tem que estudar cada tese, você cuida desses RHs ou não tem RH em todas, como que é? Tem RH em todas, em vários níveis, então Tá. senioridade, dependendo do tamanho dessa tese e do tempo também que essa tese está com a gente. A gente entra com esse foco de gerar resultado em curto, médio prazo, porém deixando legados promissores para o longo prazo. Então, Legal. o Pátria tem esse compromisso. Fora a característica dos próprios profissionais que estão envolvidos, não são profissionais de fazer gol de mão, no sentido de Vou deixar embala tchau, bonitinho, não faz parte nem dos nossos valores, nem índole nem a pessoal, nem no próprio CPF. Mas o ponto é assim, nós temos todo um desenho de ciclo de vida, Amanda, que ele é bem desenhado em termos de prioridades. Então, por exemplo, senão a gente vai tornar, com certeza, 3, 4 horas aqui, mas um exemplo que eu posso dar. Alguns processos-chave de RH, a gente não abre mão de cuidar diretamente na área de gestão e transformação. Contratação de C-Level, eu tenho os RHs nessas 40 plataformas, como eu falei, dependendo do nível, mas eu tenho alguns poucos coordenadores, a maioria diretores, alguns poucos gerentes, diretores também um nível mais júnior e um nível bem sênior. Mas a contratação de todos os C-Levels das 40 são vocês. são com a gente, Tá. todos eles. Processo de avaliação de performance, todos, e bem padronizado também. Então, todos passam pelo mesmo processo e a gente, inclusive, faz um pouco desse olhar cross, né? Meio que 360. Também investida contra investida, o que também aumenta bastante um pouco a empregabilidade, a possibilidade de carreira, né? Você sair de um segmento para outro. Avaliação de performance, como eu falei, gestão do compensation, gestão do processo de remuneração, a gente também cuida. Então, tem alguns processos-chave que a gente não abre mão de liderá-los completamente. Outros que a gente monitora através até de boas práticas e de governança e reports. E alguns que, de fato, ficam totalmente na autonomia das investidas. E claro que tem uma variação também do tempo que a gente fica com essa investida, né? Então, dependendo do tempo, algumas complexidades vão sendo adquiridas. Então, se a empresa fica com a gente muito mais tempo do que esses 5, 7 anos que a gente idealiza para o desinvestimento, é claro que ela vai criando outras camadas de problemas e de questões que a gente precisa ajudar a lidar. Mas aí, nessa hora, a gente acaba sendo mais customizado na atuação. Como é que é a Aline? É porque eu tive a oportunidade, né, de trocar uma ideia com os heads lá de RH. E tem desde, sei lá, pode ter empresas de tecnologia a um atacarejo, né? Então, como você mesmo, estuda e se aprofunda em mercados tão distintos, como tu falou, alternativos? Vou ser bem sincera aqui, me beneficiando da transparência. Eu não me aprofundo muito, porque eu confio que esse head de RH vai poder me ajudar. E ele vai virar para mim e vai falar assim, Aline, isso já não funciona muito bem aqui. Mas, no geral, tem processos e tem algumas coisas que é igual. Você pode estar, assim, falando com 5 pessoas,
você pode estar falando com 10 mil, é só uma questão de escala. Perfeito. E uma questão, às vezes, de complexidade, mas processo mesmo, ideia, objetivo é praticamente o mesmo. E eu me faço valer muito desses RHs para entender o que dá certo de fato. Então, uma coisa que acho que é o pulo do gato para a gente, e que a gente faz muito bem, é não achar que a gente é melhor do que esse management que está localmente lá, enxergando, vendo, vivenciando as coisas na prática. Legal. E eu acho que pelo fato de eu ter sido ELVA há 6 anos, isso também me traz um pouco Como desse olhar senso. Você tem o como olhar olhar de quem foi investida com o da investidora. E falando nisso, né, falando num ponto aí daquilo que ninguém vê no momento de aquisição, a gente já acompanhou, a Kimball já teve a oportunidade de participar de processos nesse sentido, inclusive com empresas adquiridas aí pelo próprio Pátria no passado. E como é que funciona e como é que você avalia, o que acontece com as pessoas, como é que você pode dizer, o que elas sentem nesse ambiente, e qual é o papel do RH ali nesse contexto todo? Falando tanto da Aline, que participou, né, foi investida, adquirida e agora adquirindo, numa outra perspectiva. É um processo invasivo. Assim, quando a gente é um processo invasivo, e acho que partindo da aceitação de que assim, não adianta falar, não, mas vamos ser sutil, vai manter a mesma coisa. Não é, né? Porque entra no D+1, entra uma série de aspectos de governança e necessidades que você tem com o investidor, que você tem esse interlocutor que é o Pátria, que na verdade vai, né, assimilar todo esse processo para poder traduzir isso melhor para esse investidor, que tem uma série de parâmetros e regras e contextos. Então, é um processo invasivo. Porém, quando você tem um bom RH posicionado ali no momento certo, né, porque que é antes nesse dia D acontecer, idealmente, mas se não puder ser, que seja o quanto antes, para que ele possa, eu uso essa analogia com a tradução, assim, ele precisa fazer uma adaptação de linguagem. Então, eu, enquanto ELFA, o que me fez, porque não são muitos casos, ainda não, de alguém que vem de uma investida para o Pátria. Temos mais casos de pessoas que saem do Pátria para ir para uma investida, até por uma transição de carreira, por outros objetivos. Mas vir de uma investida para o Pátria não é tão óbvio ainda. E eu consigo perceber que o que me fez ter esse olhar, assim, terem esse olhar para mim, foi conseguir fazer uma tradução. Né? Então, quando eu estava falando com Pátria, você fala a linguagem que interessa para o Pátria, que faz sentido para o Pátria. E quando você vai para aquele time, para o seu dia a dia ali, mais rotineiro, você precisa entender como é que se comunica essas questões com as investidas. Então, por exemplo, uma coisa que eu nunca usei na minha posição foi, temos que fazer isso porque o Pátria está mandando. Isso derrete o próprio líder que fala, não, temos que fazer porque o Pátria mandou. Né? Então, você precisa, assim, primeiro, entender com o Pátria qual que é o propósito, o que é. Tá pacificado isso? Você vai fazer uma tradução, você vai fazer uma adaptação de linguagem para que aquilo possa fazer sentido para a investida e você dá um arcabouço que possa ser palatável para aquela investida, porque às vezes não é. E nesse caso, especialmente nesse contexto, imagina, você tem o Pátria, você tem esse C-level que provavelmente vem de outras experiências corporativas e outras vivências executivas, mas você às vezes tem também ainda o fundador. Que aí é mais complexo que é ainda. mais complexo ainda.
que é mais complexo, porque a linguagem do fundador já tem um problema com o executivo, né? Que já é um problema lá, ainda mais com o investidor. Que é um desafio, né? E tudo para mim, assim, eu sei que eu estou tentando simplificar aqui, é claro que olhando mais profundamente, com mais detalhe, não é tão simples, mas só para dar para as pessoas um pouco de uma percepção mais fácil. É uma questão assim de linguagem que é um exercício que um bom executivo precisa fazer para poder alcançar de forma mais fluida essas camadas. A camada do investidor e a camada também do fundador, que muitas vezes, especialmente no primeiro, segundo, terceiro ano de tese, ele ainda está lá. Ele ainda está lá numa posição que, inclusive, ele não é mais, que mandava em tudo, orquestrava tudo, e ele está numa posição executiva. Mais limitada. Mais limitado, que já é um desafio, né? Com certeza muito mais limitada, porque ele navegava, né, de A a Z na empresa e aí fala, não, ó, você vai ser o Bill Head dessa área, você vai ser o CMO, você vai ser... Não, e que eles super agregam valor, né, porque tem um feeling, tem um conhecimento. Sim. Mas não tem mais É verdade. a mandatória. Né? Mas normalmente os processos são com earnout para eles poderem sair ou realmente eles viram Normalmente eles têm um interesse né, financeiro e um vínculo financeiro para porque aí vê que a empresa continua sem ele. Isso, né? Ele vê que sobrevive. Tem aquela transição. Ele tem um interesse ali para fazer a saída manter, bem. para fazer a saída bem, para terminar essa transição de comando, de experiência de clientes. Né? Muitas dessas empresas têm um vínculo, né, com a pessoa, com aquele nome. Perfeito. Eu tenho uma curiosidade, tá? E falando mais da Aline do que o papel da Aline na investidora. Você veio de uma atuação totalmente operacional, de química, hoje é de RH no mercado financeiro, que não é mais uma regra, mas muito mais masculino, né? Sim. E a Ambev, eu não sei se era um ambiente mais masculino, eu não peguei muito essa época, mas tem um feeling que sim. Sim, também. Então, assim, você veio de um ambiente mais naturalmente masculino, né? Como que você enxerga, você como mulher, de RH hoje, numa investidora, no mercado financeiro, o que você acha que capacitou, o que favoreceu esse seu crescimento nesse ambiente mais majoritariamente masculino, que você olha e fala assim, não, isso aqui eu fiz muito bem, assim, e sugeriria até quem está vendo, que está passando e querendo uma oportunidade, ou que está com alguma dificuldade de se provar mesmo, ou de se capacitar, ou ser ouvida nesse ambiente, para ajudar quem está ouvindo mesmo. Eu acho que, assim, é ruim, né, essa expressão, mas fazendo a reflexão de que deu certo, para mim, foi assim, eu saber quais eram os interesses de quem estava ali me liderando. Então, quais são os interesses dessa pessoa? Por quê? Porque tinha um lado que eu via que poderia ser mais imediato e mais superficial, mas que é você, às vezes, se masculinizar, você engrossa a voz, você se torna uma pessoa mais... Dura, mais direta, mais objetiva. Perde até a feminilidade um pouco, né? Eu já vi isso. Né, às vezes fazendo até escolhas mesmo entre família e trabalho. Porque eu acho que outra curiosidade interessante é que eu sou casada, tenho 2 filhos. Eu sou casada há 25 anos. A mesma pessoa. Sou a mesma pessoa. Então você conseguiu gerenciar bem até isso. Então tem uma curiosidade interessante aí. Mas eu via isso em algumas situações e eu falava, nossa, isso é tudo que eu não quero. Então eu fui para um outro lado de assim, qual que é a agenda do meu chefe? Meu chefe ali, meus chefes, né, meus líderes, qual que é a agenda dele? E aí na hora de conversar com ele, eu sempre tentava ir com a agenda dele, mas do meu jeito, né, feminina, falando mais calmo, falando mais baixo. Até hoje eu recebo, às vezes, esse feedback. Fala mais alto, Aline, um pouco. E para mim, sinceramente, está tudo bem. Mas ele quer me escutar. Legal. Ele não quer não me escutar. Ele pode falar assim, ó, fala mais alto, Aline, um pouquinho.
mas ele sabe que o que eu estou falando é de interesse dele e que faz sentido, e ele continua me chamando para a mesa para que Sem precisar falar alto, nem nada. Sem precisar se provar, se masculinizar. Exato. Legal. Eu acho que isso foi uma coisa que eu vi algumas mulheres fazendo e eu não achei que não fazia sentido para mim. Você se sentiu intimidada em alguma vez, em algum momento, por ter essa postura, esse posicionamento mais brando? Você tem esse perfil mais ponderado, né? Eu sinto que a gente é o tempo todo testada, mas a gente precisa ter claro e ter convicção do que você quer e do que você não quer. Um ponto, acho que é pior do que ir para um caminho, que por exemplo esse de você se embrutecer um pouco, é você ficar no meio do caminho. Então escolhe um caminho, vai por ele, porque o meio do caminho ele te invalida de qualquer forma, ele te fragiliza de qualquer forma. Então, por exemplo, só para dar um pouco de constância de conteúdo nisso, eu já tive uma conversa de chegar para uma pessoa importante, né, em termos hierárquicos, e falar assim, para mim não funciona dessa maneira, não é a maneira que dá certo nessa dinâmica de fala correndo, fala rápido e alto, não consigo fazer isso. Né? Você quer extrair de mim o melhor ou você quer me deixar desconfortável toda vez que a gente vai interagir? A pessoa mudou, assim, Então, eu acho que tem situações que as pessoas testam a gente um pouco para ver até onde você vai puxar a cordinha, né? E você vai virar e falar assim, calma aí, vamos ter uma conversa aqui de adultos? Não vai funcionar, como é que a gente faz aqui? É exatamente isso, né? Ter essa coragem e essa firmeza de se colocar com o seu jeito, meigo, delicado, feminino, mas botando um limite ali. É assim que funciona, assim tá bom, né? Tem que ter isso, não. Acho que vale para qualquer relação. Qualquer relação. Mas trazendo conteúdo, né, Tiziana? Assim, é importante você estabelecer um pouco desses combinados. Sim. Mas você tendo conteúdo por trás para sustentar esses seus combinados. Então, eu acho que um esforço muito grande para mim sempre foi me fortalecer daquilo que, de fato, eu poderia agregar. E quando você fala da agenda do chefe, me remete muito ao que é estratégico, né? O que é, de fato, importante, priorizar exatamente o que é importante para o seu chefe no momento. Provavelmente ele está sendo cobrado por isso, por alguém maior. Então, assim, acho que é uma forma de atuação estratégica. Olha, não vou chegar aqui falando um monte de coisa sem conexão com o que é urgente ou com o que ele está preocupado ou prioriza, que não vai dar certo, né? E essa coragem de se posicionar, a gente vê muito com muitas mulheres, né? Eu mesmo posso falar até por mim, né? Na minha trajetória. Que a gente sempre acha que se posicionar é ser estúpida às vezes, ser rude. E não, né? Acho que você trouxe muito bem esse exemplo de você com toda a delicadeza, com toda a feminilidade de se posicionar. Acho que até quebra mais ainda mais quando você está falando de um homem do outro lado, né? E ainda mais quando você fala assim, a gente pode falar 5 minutos, a gente pode falar 10 minutos só no one-to-one ali, que você também não expõe ele na frente de outras pessoas. Então, assim, quanto mais calma você tem para lidar com essa diversidade, tendo sabedoria para posicionar isso no momento, porque às vezes também é um momento ali, né? Que poderia ser homem, poderia ser mulher, mas é um momento que a mesa está quente para qualquer lado, né? Sim. Porque às vezes também tem isso. Às vezes a gente pensa, não, é porque eu sou mulher. Não, às vezes é porque o tema está quente. E se você fosse homem, também estaria. E às vezes até outra mulher com uma faz hierarquia mais alta. Eu já vi isso também. Exato. Acho que não é masculino só. É um ótimo ponto, porque às vezes nem sempre esse posicionamento vem de um homem, vem muitas vezes de uma outra mulher. Exato. Eu já vi bastante, acho que vi umas 3 situações assim. É verdade. Eu tenho uma dúvida relacionada a essa cultura de alta performance, mas da tua visão perante aos jovens. Que é isso, tu fez a carreira operacional e foi crescendo e hoje está numa posição super estratégica.
Mudou E- de carreira, né? E teve essa paciência e, tipo, e se manteve firme nos teus valores e tudo mais. E a gente sabe que vem a galera agora muito forte, mas, tipo, assim, a própria Ambev eu acho que teve que mudar algumas formas de se posicionar devido à pressão externa e própria interna das coisas que acontecem ao longo da jornada. Como é que você vê essa cultura da alta performance e os jovens? Geração Z? As novas Entrando. gerações. Qual geração que é a dos seus filhos? Eu nem sei. Quantos anos ele tem? Gente, meu filho tem 14 e minha filha tem 10, né? É Eles vão ser É a alfa já. né? É A alfa. Mas 2010 pra cá é alfa. É a alfa. E a anterior a beta, né? Aí é a Não, Z. É a ele. A Z. É já ele. Já é você? É. Ah, então vai ser a alfa. Acho que É alfa, 2010 pra cá é alfa. Você é de que ano? 97. 97. Nossa, Aí, já 9. estava lá no Ambev, ó. Nós estávamos. Não, 97, 99 97 você não, entrou, não. 99, 2 anos. Ele tinha 2 aninhos, você tava lá na. Já estava planejando meu casamento. Muito bom. Já estava Muito bom. planejando meu casamento. Muito bom. O que eu vejo dos jovens? A minha geração é uma geração que tinha um aspecto assim de fidelidade, longo prazo, porque a geração do meu pai era aquela geração de comecei a carreira aqui, vou me aposentar aqui. Eu acho que eu nunca pensei em me aposentar, Sim. mas até pelo fato de eu ter começado no nível operacional, eu sempre pensei assim, não, eu quero sair numa situação melhor do que eu entrei. Então, pensava em carreira. Hoje, lidando com jovens, né, eu vejo que eles pensam em impacto, assim, que eles querem participar de um projeto, pelo menos os que estou trabalhando comigo, gerar um impacto e meio que assinar aquele impacto, aquele projeto. Próximo, vamos ver. Vamos ver o que tem na vida, vamos ver o que está conjugando com aquilo ali ou não. E aí, como que eu tento lidar com eles é delimitando bem projetos, assim. Então, vamos fazer isso, início, meio e fim, e a gente entrega. Então, eu delimito projetos entregáveis mais específicos para que eles também estejam sempre aquecidos e engajados, porque quando a gente coloca algo muito de médio prazo, pouco substancial, para um jovem ainda, ele perde a conexão com aquilo e aí o desinteresse aparece. Mas eu acho que o jovem, ele gera muito impacto, ele traz muita novidade. Porém, a minha estratégia atual, pode ser que ela mude, né? Está mudando a todo tempo, mas eu estou sendo mais específica, delimitando mais assim, olha, a gente vai fazer isso, porque a gente vai ter esse resultado com uma visibilidade que ele consiga materializar. Então quer dizer que eu vou entregar isso aqui se eu fizer isso. Legal. Eu estou com uma das minhas estagiárias formando agora, eu vejo assim, né? Porque, por exemplo, o TCC para mim, o TCC era uma coisa dentre muitas coisas que eu tinha para fazer e que assim, vamos lá, faz. Eu também. Eu vejo que é diferente. Não, tem que entregar o TCC, tem que ser bom, tem que... Então, às vezes é difícil conjugar com muitas coisas, né? Uhum. Mas eu não acho que isso é um problema. Eu acho que isso é uma circunstância que a gente tem que saber lidar, né? Então, Uma característica da nova uma geração. característica e que para mim está tudo bem. Só que a gente precisa acolher isso E né? saber lidar da e melhor saber forma. lidar. Por quê? Porque na nossa época, o que a gente fazia? E, de novo, não é uma crítica em hipótese nenhuma. Eu tenho 2 filhos que vão entrar nessa mesma dinâmica, provavelmente. A gente fazia na hora do almoço, a gente fazia de madrugada, a gente passava o sábado e o domingo, né? Estava fazendo trabalho no ônibus. Fazia trabalho no ônibus. Hoje não é bem assim, até porque eles têm outras coisas para fazer. A vida social hoje ela é muito movimentada pelas próprias redes, né? Pela dinâmica. Então, eu vejo que é mais interessante trabalhar em questões mais específicas. Que você delimita, Que né? você dá delimita. o plano para ele ver E início, tem. meio e fim. Isso. Talvez falta essa sensação de acabativa. As Exato. coisas hoje são muito Muito rápidas rápidas. e ágeis. Sob demanda.
E ele não entende onde foi o impacto da atuação dele, né? Aí ele desengaja, porque assim, eu não cumpri Não meu vi ali. propósito, Que é muito pelo propósito, né? É uma característica nova. E muita gente critica, né? Um pouco, mas eu acho que, sim, eu não sou uma crítica da geração Z, eu acho uma boa, assim. Toda vez que eu falo, tá gravado. Eu falo bem, pô. Eu falo bem da geração, eu acho que falta só saber pegar a essência, de usar melhor a essência dela pro bem. Sim, sim. Porque tem gente que não performa, que performa bem em todas as gerações, né? Totalmente. Aí você fala assim, totalmente. poxa, né? Qualquer geração e qualquer idade. Em qualquer idade. Exato. Agora encaixotar, Gen Z é preguiçosa, Gen Z não quer isso, Gen Z... Não, tem assim as características macros, que lá são latentes em todas as gerações, mas eu acho que sabendo liderar, que eu acho que esse é o ponto, né? Você consegue sair uma boa, né? Eu acho também, eu acho que é isso. Eu Tô acho que é errado? isso. Não, concordo. Não, mas é que tem um desafio dentro do teu negócio específico, não da Pátria, mas das investidas, que vocês acabam lidando com todas as Gen Z, né? Não é só o estagiário, o aprendiz, é o estoquista, é o operador de caixa. E a região do Brasil é um caos, então cada Gen Z é uma Gen Z dentro de região. Exato. Então o buraco é muito mais baixo no teu caso. Dependendo do nível e dos motivadores, né? Esse é um Da ponto classe muito social, importante da tal, classe social. Isso tem variáveis que são, por exemplo, o nosso turnover é altíssimo no nível operacional. E a minha época de Ambev, né, que também tinha uma massa operacional bem grande, mas era um turnover de 2 dígitos, assim, para 2 dígitos, mas para próximo ali de 10, 12. Hoje a gente lida com 40, próximo de 50 de turnover. Então, Em todas, né? Em todas as empresas, esse nível operacional está sendo um problema. É varejo, operacional, assim, né? Eu vejo facilities também, facilities tá triste. Varejo com certeza é a que lidera, mas toda aonde tem o assistencialismo também, um pouco do governo atua, Que aí atua, que é no nível, aí complica Eu falo, bastante. gente, desculpa, é verdade, acho que foi sem filtro. Mas aí ferrou tudo mesmo. Bom pra caramba. Eu tenho The Last One aqui de IA, vamos? Bora. Conta pra gente, Aline, sobre eu queria 2 vertentes, né, do que vocês têm feito de IA dentro do próprio Pátria, mas eu queria entender também dessa pressão externa do mercado perante aos desinvestimentos, né? Então, vocês estão tendo que dar banho de loja também de IA nas próprias investidas para acelerar algum tipo de automação e tudo mais, ou é algo que não necessariamente, assim, vocês estão muito mais focados no core e no que já entregavam de valor? Para o investidor, isso não é uma pauta, vamos dizer assim, existencial do deal, ainda como o ISD, por exemplo, é. Tá? ISD, né, você discutir diversidade, você discutir acessibilidade, isso é inegociável já para o investidor, é pauta, é questão ali que já está na mecânica dele avaliar. Mas eu acho que é só questão de tempo e que vai entrar. Então, mas para responder a sua pergunta, não. Hoje a gente já está atuando, vamos, né, aprofundar, vamos entender, vamos testar, vamos experimentar. Está mais nesse momento, mas com certeza daqui a pouco tempo isso vai virar. Conforme as coisas forem ganhando mais entendimento, porque ainda está no campo do exploratório, né? Está todo mundo ainda explorando, não sabe direito. Você, por exemplo, outro dia mesmo, eu pedi para a inteligência artificial fazer uma prova de geografia para o meu filho com respostas, né? Só que depois eu ia tirar as respostas. Mas ainda não veio tudo certo, né? E olha que é uma IA paga. Então, você ainda não tem uma total confiança de que a ferramenta, de que o canal funciona bem, precisa de muitas interações ainda, né? Sim. Com ele. Então, eu acho que ainda está no campo exploratório, mas com certeza está todo mundo com essa agenda de explorar, testar, experimentar. A gente está experimentando no Pátria, especialmente nessa área de gestão e transformação, na consolidação de dados, por exemplo, em People Analytics,
no diagnóstico, de você ter muitos dados e ter que achar comportamentos que possam ser me escapou a palavra agora, preditivos, dados que possam ser preditivos, de fato, vai sair, saber. que às vezes são muitos, né? Imagina 40 investidas, que tem mais de 10, 15 KPIs de RH, e que tem todas essas camadas. Então, como que você, de fato, consegue tirar conclusões? Isso, mecanicamente, manualmente, é quase que impossível, né? Fora o tempo para você consolidar isso. Já até consolidar já mudou bastante. Até você consolidar já. Exato. Então a gente está usando nesse campo exploratório, mas ainda com muitas intervenções humanas para poder, sim, poxa, isso não está fazendo sentido, isso aqui ele entendeu de uma maneira errada. Então ainda está nesse... Ainda tem um tempo embrionário, aí, exato. Fine tuning. Mas tu acredita que, não acredita por si só, mas que o RH tem uma participação fundamental na implementação disso? Tipo, como é que está sendo até as estruturas dentro? Total. E eu acho que, de fato, pode nos ajudar a ver camadas, né? Mais do que pensar em produtividade, redução de headcount, é você ver complexidades e camadas para poder chegar. Uma vez eu escutei uma frase que assim também me permeia muito essa frase, que é: o simples é a mais alta, né, sofisticação do complexo. Assim, né? Eu adoro essa questão, né? Porque o simples ele é complexo, né? Ele, por trás ele tem todo um bastidor complexo que você chega ali naquela resposta simples. Então, para mim, com certeza o RH, sendo complexo como ele a inteligência artificial vai conseguir a gente ver essas nuances, essas camadas, essas circunstâncias que nem sempre elas estão a olho nu, né? Por exemplo, eu estava falando de fazer as análises em capela. Às vezes você está aqui dentro dessa sala, está ali fora, e você não pensa que, poxa, tem uma temperatura, você não consegue perceber a variação de 1, 2 graus Celsius, você não consegue perceber uma ventilação, mas a análise vai perceber, né? Então, são essas sutilezas que, às vezes, no olho nu você não pega, que eu tenho certeza que a inteligência artificial vai conjugar de forma fantástica com a nossa dinâmica de RH. Maravilha! E bate-bola? Vamos para o bate-bola final? Vamos! Ó, se você tivesse que definir cultura organizacional em uma palavra, qual seria? Reputação. Muito legal, né? Reputação. E qual o maior erro que as empresas cometem em processo de aquisição? Em poucas palavras ou em uma frase? Não ter uma dedicação genuína com a comunicação. Tudo é comunicação, tudo. Você pode fazer a mesma coisa. Se você comunica, às vezes utiliza 2, 3 parágrafos para explicar um pouco, já muda a absorção daquilo. Sem dúvida. E alta performance combina com humanidade? Sim ou não? Alta performance, para mim, é precedida por humanidade. Sem humanidade, são espasmos momentâneos e situacionais de alguma coisa. Perfeito. Se você pudesse dar um conselho para um líder que está assumindo uma empresa adquirida, qual seria? Conheça a agenda política, conheça os canais de tomada de decisão, que eles nem sempre são os óbvios ou são os mesmos que existiam na empresa anterior que você estava. Uau! E, na sua opinião, Aline, o que diferencia um profissional de RH que é respeitado de um que é admirado? Você vê diferença nisso? Vejo. Eu acho que o admirado, ele está sempre com interesse genuíno nas pessoas e, às vezes, ele tira o holofote dele para colocar em uma outra pessoa que ele quer ascender, que ele quer resgatar, que ele quer promover. E, bem, isso eu estou dando essa resposta entendendo que o respeitado precede o admirado, tá? Mas o
o respeitado, ele vai ter sempre essa substância técnica e alinhamento, né, de contexto com aquilo que é importante para a empresa. Importante, necessário e suficiente para a empresa. Porém, o admirado, eu acho que ele carrega esse respeitado junto e, além de tudo, ele tem essa questão das pessoas. Para ele é muito importante deixar boas sementes. E eu gosto dessa história, assim, de falar, poxa, eu trabalhei com aquela pessoa, trabalhei com aquela outra, aquela pessoa fala de você. Legal. É muito bacana. Muito bom. Deixa uma marca. E você falou que tem esse papel de atuar na transformação, né? Então, em uma palavra, o que é transformação organizacional para você? Uma palavra difícil, Uma né? frase, vai. Poucas palavras. Quando você, de fato, gera um impacto que vai além da empresa. Esse impacto pode ser nas pessoas e pode ser também na própria sociedade. Então, aquela empresa, ela agrega valor para contratar jovens. Não é só uma questão econômica e financeira, mas, de fato, a transformação ela vem quando você faz a diferença. É tudo diferente por você existir. Então, isso é transformação. Maravilha. Temos. Muito obrigada aí pela... Obrigada. Oi, gente. Senão a gente faz de novo. Ótimo. Maravilhoso. Eu adorei. Obrigada, Aline, pela conversa. Super rica aí. Mostra a sua coragem, essa ponderação, esse olhar de que o RH ele tem esse papel, né, humano e de impacto nas empresas. Então, obrigada, Diego, Amanda, Obrigada, gente. ouvintes, e até o próximo episódio do nosso podcast. Obrigada, foi ótimo. Foi uma delícia estar Muito aqui bom. com você. Obrigada pelo papo. Temos.